Entenda de uma vez por todas tudo sobre o Whey Protein. Nesse vídeo nós vamos esclarecer inúmeros pontos a respeito da tão famosa suplementação de proteína do leite, conhecida como Whey Protein. É por isso, inclusive, que é proteína do leite, em inglês Whey Protein. Primeira coisa, pessoal, a proteína que é retirada através do soro do leite, conhecido como vulgo Whey Protein ou proteína, quando nós vamos comprar essa suplementação, ela necessariamente não é uma suplementação. Eu posso complementar a minha ingestão proteica diária utilizando a proteína do leite ou Whey Protein. Então, primeira coisa, pode ser suplemento, como também pode ser utilizado como complemento alimentar. Segundo, olha que ponto interessante. Omar, já vi inúmeros Wheys no mercado. Whey Protein concentrado, isolado, hidrolisado, 3W, 5W. Me explica o que é cada uma dessas proteínas. Vamos falar primeiramente do WPC, que é a abreviação de Whey Protein concentrado. Vamos supor, pessoal, eu vou pegar o leite, vou fazer o queijo, que é nada mais nada menos que adicionar o coalho ao leite, vai coalhando uma proteína, uma massa, que é de onde nós vamos fazer propriamente dito o queijo, que é a caseína. Essa proteína ela coalha e forma o queijo. Sobra-se o soro, que é de onde vai ser retirado esta proteína. Ali do soro, eu vou passar por um processo de filtração, onde vou tentar tirar o máximo possível de impurezas, mas é um processo de filtração que ainda assim deixa passar não apenas a proteína, mas o carboidrato, a lactose, a gordura, alguns minerais, sódio, e também pode ser que deixe passar algumas propriedades funcionais que nós temos no Whey Protein, que são as imunoglobulinas e glicomacropeptídeos. Tudo isso passado através dessa filtração, retirando as impurezas, é passado por um spray muito quente que nós chamamos de spray dry, e aí é feito o pó do soro do leite. Ali está o famoso Whey Protein concentrado. Omar, o que é o Whey Protein isolado? E olha esta dica. Whey Protein isolado não é obrigatoriamente uma proteína isenta de carboidrato. Ela tem que ser isenta de lactose. Isso significa Whey Protein isolado. Alma, olhei aqui no rótulo do Whey Protein, tem aqui, Whey Protein isolado, mas tem carboidrato. Então isso aqui não é isolado, pode ter carboidrato. Todo o sabor de Whey Protein é estabilizado em maltodestrina. Então quando a gente coloca um saborzinho na proteína, é maltodestrina também. Então, não se esqueça, Whey isolado é sem lactose. Isso nada mais nada menos que ocorre um processo de filtração mais minuciosa. Eu pego aquele Whey concentrado, inicialmente como eu expliquei, passo por um processo de filtração um pouquinho mais avançado, separando ainda mais possíveis compostos. Então, carboidrato, a lactose do leite, a galactose, a gordura, vai ficando tudo de fora e nós temos um Whey Protein mais concentrado em proteína, fatídico, e também quase que com 0% de lactose. E aí nós temos depois o Whey Protein hidrolisado, que pode ser feito de um Whey Protein concentrado ou de um Whey Protein isolado. Eu faço a adição de enzimas e metabolizo parcialmente aquele Whey Protein, tornando ele então hidrolisado, quebrado, metabolizado, na forma de aminoácido puro, livre, para ser absorvido. Então, o Whey Protein concentrado explicado, isolado explicado, hidrolisado explicado. Omar, qual que é outras diferenças possíveis dessa suplementação? Que o Whey concentrado ele pode ter uma lentidão no seu processo de absorção, podendo levar 30, 40 minutos para ter uma concentração mais significativa de aminoácidos no plasma sanguíneo. O Whey Protein isolado pode ficar entre 25 a 30 minutos a sua velocidade de absorção, e assim como um hidrolisado podendo ficar entre 15 a 20 minutos. Então existe também um time de absorção de pico de aminoácidos na corrente sanguínea conforme a injeção dessas proteínas. Vulgarmente no mercado, nós conhecemos algumas proteínas com o nome de Whey 3W. Whey 3W significa a junção de todas essas proteínas, concentrada, isolada e hidrolisada, cada uma com tempo de absorção, tentando fazer com que a curva de liberação de aminoácidos na corrente sanguínea seja gradativa, permanecendo por mais tempo. O Whey 5W, para começo de conversa, já não existe. Por quê?
Se eu só tenho 3 tipos de whey protein, quais são essas outras 2 proteínas? Provavelmente são proteínas como glutamina, proteína da soja, outros aminoácidos que estão sendo adicionados naquela proteína para poder falar que é 5W. Tá? Então, ou seja, você quer comprar um whey protein e ter seus benefícios? É o concentrado, é o isolado, é o hidrolisado ou no máximo 3W. Fechou? Então, é o contexto básico por detrás da proteína. Agora vai uma dica muito importante. Omar, como comprar uma boa proteína? Essa dica realmente é de ouro, e como eu trabalho com desenvolvimento de suplementos, eu vou conseguir ajudar vocês num dado muito importante. Um dado da tabela nutricional e um dado da composição do whey protein. Fechou? Quando nós olhamos uma tabela nutricional de whey protein, lembre-se, tabela nutricional, não estou falando ainda de ingredientes, que é a composição. O que é importante você fazer? Primeiramente, um breve cálculo. Aqui nós temos uma quantidade em gramatura do dosador. Tenho aqui, porção 25 gramas, um dosador. Então, um dosador, ele está me informando que eu tenho 25 gramas de proteína. Quando nós vamos olhar o teor de proteína propriamente dito neste dosador, é de 22 gramas. Se eu pegar a dose de proteína presente num dosador de whey protein e dividir pela quantidade total daquele dosador, eu descubro qual é a concentração de proteína que existe por dose. Então, para ficar mais fácil, exemplo prático. Em uma dose de 25 gramas de whey protein, eu tenho 22 gramas de proteína. Se eu dividir 22 gramas por 25, dá basicamente 90%, ou seja, 90% do que eu estou consumindo é proteína. Quanto mais adoçante, quanto mais corante, quanto mais carboidrato, quanto mais coisa adicionada no whey protein, a concentração vai caindo. O ideal é que uma proteína tenha pelo menos 70% de whey. Vamos melhorar. Num dosador de whey protein, é importante que tenhamos no mínimo 70% de proteína. Se tiver abaixo disso, esse whey está tendo muito mais outras coisas do que às vezes propriamente dito proteína. Será que realmente vale pagar isso? Cuidado com essas proteínas gourmetzinhas que vendem no mercado. Quanto mais sabor, quanto mais doçura, quanto mais cremosidade é adicionado no suplemento, menos proteína você está tomando. Então, fiquem ligados. Tá? Nessa primeira dica aqui da tabela nutricional. Segundo, é imprescindível que em 100 gramas de whey protein, tá? 100 gramas de whey protein, eu não tenha mais do que 300 miligramas de sódio. Quando você tem mais de 300 miligramas de sódio em 100 gramas de whey protein, está me dizendo que a técnica de filtração utilizada para fazer aquele produto se chama Ion Exchange, que é um processo de filtração que envolve a adição de sais para poder fazer precipitação entre algumas matérias. Isso faz com que nós tenhamos uma dose de sódio absurda. Não se compra um whey protein que em 100 gramas tenha mais do que 300 miligramas de sódio. E eu acho que uma última observação que é muito importante. Quando nós vamos aos ingredientes, proteína do soro do leite isolada, proteína do soro do leite hidrolisada, que no caso é esse whey aqui. Repetindo, proteína do soro do leite. Eu comecei esse vídeo explicando para vocês que o whey protein é feito do soro do leite. Eu faço o queijo, a caseína é a massa que vai coagulando e todo aquele soro que sobra é de onde eu retiro o whey. Nos ingredientes, para isso daqui ser whey protein de verdade, tem que estar descrito proteína do soro do leite. Se tiver meramente escrito proteína do leite, pode começar a desconfiar que possivelmente nós não temos uma concentração significativa de whey nesse produto e sim de proteína do leite, que me abre a condição até de ter leite em pó misturado. Beleza? Essas foram as dicas iniciais para que se escolha um whey protein. Então entendemos como é fabricado, do que é feito e algumas dicas para escolher boas proteínas, tá? Vou chamar agora a atenção de todos vocês para algo que é muito importante. Isso daqui é uma das proteínas mais biodisponíveis para o nosso corpo. Temos mais de 90% de biodisponibilidade do whey, ou seja, nós vamos absorver quase tudo desse produto, tá? O corpo humano otimiza demais isso daqui. Então, quando você for escolher esse suplemento, não fique preocupado tanto no gosto. A gente procura fazer um whey protein que seja gostoso, palatável, sim, mas por favor, cuidado.
Por quê? Muitos corantes que têm sido adicionados ao whey protein, por exemplo, whey protein de sabor doce de leite, sabor churros, sabor banana caramelizada, esses sabores gourmetizados como nós costumamos utilizar. Para vocês terem uma ideia, é corante caramelo 4. Estamos pegando basicamente o corante cancerígeno do refrigerante mais famoso do mundo e colocando dentro do whey protein para dar corzinha, cheirinho e característica de coisa gostosa. Então você procura um suplemento altamente biodisponível com inúmeras propriedades que já vou falar para todos vocês sobre o whey protein e as milhares de funcionalidades para poder ficar colocando corante cancerígeno para dentro do corpo. E se é adicionado sucralose é um adoçante que foi inclusive catalogado como alimento carcinogênico, que pode favorecer o câncer. Então, peraí, você está buscando algo para realmente fazer bem para a sua saúde ou para agradar simplesmente e meramente seu paladar? Tomem cuidado com isso. Omar, o whey tem que ter adoçante? Tem, porque senão o gosto dele não é tão agradável. Omar, ele pode ter corante? Pode, é só identificar na lista de ingredientes corante natural. Hoje, o sabor chocolate é adicionado de cacau, que ele inclusive colocam aroma e corante natural cacau. O morango, tem empresas que estão colocando o morango liofilizado, então transformam basicamente o morango em pó e colocam o corante beterraba. E a baunilha normalmente coloca fava de baunilha. Então quanto mais vocês procurarem algo que seja natural, melhor. E não se esqueça, adoçantes bons de whey é talmatina e estévia, beleza? Então eu acho que assim, ficou um conceito bem entendido do que é, como é feito, as diferenças de proteína no mercado e dicas valiosíssimas para vocês não estarem comprando um produto que não preste e que vai fazer mal para a saúde de vocês, tá? Vamos agora à parte que realmente interessa, vamos falar das aplicabilidades deste alimento, como eu costumo chamar. Vamos lá, o whey protein, ele é muito vendido e colocado no mercado como uma suplementação para ganho de massa magra. Omar, o whey protein ele pode me ajudar no ganho de massa magra? Pode, se você treinar e se você também se alimentar bem. Porque se você deixa de consumir proteína, a suplementação proteica vinda através do whey vai simplesmente entrar no lugar daquilo que você não come direito. Aí vai acabar sendo um complemento. Apesar de que uma das características da proteína do soro do leite é ser naturalmente uma proteína rica em BCAAs, leucina, isoleucina e valina. Graças à quantidade de leucina que se tem dentro do whey protein, que ela vai ajudar e promover síntese proteica, que é o princípio para o ganho de massa magra. Fui lá, fiz um treino, fiz microlesão no músculo. A leucina estimula com que o corpo faça síntese de novas proteínas naquela microlesão criada, podendo levar ao estado de hipertrofia. Vai depender de treino e vai depender da alimentação. Se você está consumindo proteína de forma adequada e suplementando o whey protein. Vale lembrar que nós temos 20 aminoácidos compondo o whey protein. Sendo desses 20 aminoácidos, 9 a 10 aminoácidos que podem ser considerados como essenciais, que o corpo humano não produz. Por isso que ele tem um alto valor biológico. Pode ajudar no ganho de massa. Segundo, pode evitar a perda de massa magra? É lógico, se ele estimula síntese proteica depois de ser ingerido, eu estou avisando o meu músculo que tem que ser construído novas proteínas e não perder proteínas. Então, estimula ganho de massa e evita perda de massa muscular. Outro benefício dessa suplementação. Alguns aminoácidos presentes dentro do whey protein poderiam ajudar no processo de detoxificação hepática. Ou seja, é uma suplementação que pode ajudar o meu fígado a fazer um processo de limpeza maior no corpo. O whey protein, a matéria em si, quando no meu intestino, poderia promover um ambiente para que boas bactérias possam crescer com mais eficiência. Nós chamamos de alimentos bifidogênicos, algumas bifidobactérias, bactérias que fazem bem para a nossa saúde, que estão lá no intestino, podem se apropriar da presença dessa proteína e desses aminoácidos na região intestinal. Outra coisa muito importante a respeito do whey. Alguns aminoácidos aqui dentro poderiam melhorar,
promover vasodilatação. Inclusive, existem muitos estudos científicos que mostram que indivíduos que fazem cirurgia cardíaca poderiam estar utilizando o whey protein no processo pós-cirúrgico para uma melhor vasodilatação e também para ajudar a evitar a perda de massa magra. Tem estudos, meta-análises muito bem fundamentadas, publicados por um jornal americano, mostrando que o consumo de whey protein teria a capacidade de reduzir os níveis de pressão arterial, justamente por conta desse processo de vasodilatação que ele oferece. Mas, Omar, quem é que pode usar esse suplemento? Criança, adulto, idoso, condições clínicas de doenças, pós-operatório. O whey protein ele é bem-vindo para qualquer pessoa, desde que o seu uso esteja, obviamente, orientado por um profissional. Eu tenho realmente a necessidade? Se sim, quanto? Que horas? Que momento? Misturado ou não? Tudo é condicionado. E para isso, você precisa de uma orientação profissional para melhor aproveitar esta suplementação, sendo, obviamente, um dos suplementos mais utilizados no mundo. Malefícios? Qualquer coisa traz malefícios, inclusive o excesso de água. Mas olha a palavra que eu usei, excesso. Porque ter o whey protein através de complementação ou suplementação, estando calculado dentro das suas necessidades, dificilmente seria um produto que poderia trazer malefícios para a sua saúde. Principalmente como é vendido para cima e para baixo, que o whey protein poderia trazer problemas nos rins e no fígado, se em excesso, tomando mais do que deveria e comendo proteína num conjunto monstruosa, megalomaniacamente falando, talvez poderia realmente trazer repercussões negativas. Espero que vocês tenham gostado dessa explanação a respeito do whey protein, a sua aplicabilidade, como é feito, como escolher um bom suplemento, os cuidados que tem que ter na hora de ler ingredientes, tabela nutricional, o que está misturado, o que não está. Tá? Com todas essas informações dadas aqui, garanto de pés juntos que vocês de fato vão conseguir ter uma boa suplementação. Não deixe já de apertar aqui no joinha, de ter curtido esse vídeo, já compartilhe para aquela pessoa que precisa entender sobre o whey protein, todas as verdades e o que realmente tem que ter de orientação para ter um bom produto em casa. E aguardo você no próximo vídeo.